Irmãos, a paz do Senhor. O meu nome é Daniele e, juntamente com outros irmãos, faço parte da equipe de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata. E nesse vídeo nós vamos aqui comentar sobre uma das fases do desenvolvimento humano, que é a adolescência. Nós passamos por ela, né? Nós sabemos que existe a fase do desenvolvimento intraútero, a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. E nós temos mudanças, né, em cada fase dessas. E vamos falar aqui especificamente dos adolescentes que têm deficiência. E vamos contribuir com algumas dicas, né, que as irmãs podem, as professoras, as famílias, podem usar em casa, nas aulas, né, da EBD. Nós sabemos, irmãos, que o desenvolvimento, ele não ocorre somente por mudanças fisiológicas, né? Nós sabemos que existem mudanças no cérebro e no corpo, sim, né? Mas também o ambiente contribui. Nós poderíamos falar aqui de comportamento, poderíamos falar somente do aprendizado, mas nós vamos falar de um modo geral. Então, quer dizer, na interação, né, que o indivíduo faz com o outro, na adolescência, essa interação é muito importante. Ele se reconhece como adolescente. E o ambiente, conforme eu falei, favorece isso. Ou muitas vezes, não. Então, a nossa intenção é que os adolescentes com deficiência tenham êxito, né, na igreja, tenham um tratamento, né, adequado para que eles se sintam adolescentes. Muitas vezes, nós, sem querer, nós podemos infantilizar, né, uma criança, um adolescente, por exemplo, com alguma deficiência, por ele ser diferente, ter um comportamento, algumas atitudes diferentes, mas isso não contribui para o desenvolvimento dele. Então, ele precisa ser tratado como tal. Sabemos que sim, tem alguns adolescentes que, de acordo com algumas deficiências, eles têm uma idade mental um pouco diferente, né? Por isso, o comportamento um pouco diferente. Mas isso é comum, né? Então, nós precisamos entender isso e saber tratar. Então, existe um conflito, né? Deles para com eles mesmos nessa idade. Então, o nosso papel, principalmente na igreja, é favorecer o desenvolvimento pleno, né? Eles participam da família, eles participam das festinhas, muitas vezes de aniversário, eles participam de várias situações nas instituições, como a igreja é uma delas, na escola, né? E que já o colocam em situações difíceis, né, em momentos difíceis. Então, nós na igreja precisamos favorecer. Então, uma das sugestões que nós podemos dar, né, é estimular de todo modo, estimular a responsabilidade com algumas tarefas, né? Hoje na aula você vai me ajudar a distribuir as tarefas, as atividades para os colegas, né? Organizar muitas vezes o espaço, se precisa na igreja, de repente, de ajustar um espaço, arredar um banco, né, que ele possa ser chamado, porque ele tem condição de fazer isso, né? Muitas vezes, na classe de bebês, nós precisamos até da ajuda deles, né? Eles gostam de ajudar. Então, colocar esse adolescente, com qualquer deficiência que ele tenha, colocá-lo para ajudar, né? Claro, se for uma criança, um adolescente cadeirante, por exemplo, ele pode ajudar de outra forma, né? Ele pode ajudar pegando alguma coisa, deslocando de um lado para o outro. Isso faz com que ele se sinta capaz, né? E maduro para aquela função ali. Incluir nas perguntas, né? Nas gravações das perguntas para EBD, por exemplo, né? Deixá-lo responder. Sabemos que isso acontece em várias igrejas, né? Mas muitas professoras podem, às vezes, ficar um pouco inseguras, mas eles conseguem, né? Com o nosso estímulo, com a nossa ajuda, eles conseguem. Muitas vezes, até auxiliar na igreja, alguns meses no data show, na transmissão, né? Ali na hora da projeção. Ajudar a professora na classe com aquilo que for necessário, né? Ouvi-los, tirar as dúvidas, porque eles têm bastante, né? Promover um momento na classe, no final da aula, se possível, de acordo com a ciência do Ministério, claro, propor uma discussão sobre a própria aula, né? Deixar colocar o que entendeu, o que não entendeu, fazendo a classe também perceber que eles podem ter dúvidas diferentes dos demais, e isso é normal, né? Nós precisamos respeitar. Então, esses pequenos passos, pequenos ajustes que nós podemos fazer na nossa aula, pode favorecer, sim, o desenvolvimento desse adolescente e deixar a família à vontade de ir aos cultos, porque nós sabemos que tanto as famílias dos adolescentes quanto das crianças com deficiência, muitas vezes têm essa dificuldade, né, por achar que eles vão atrapalhar, achar que serão crianças, adolescentes que podem fazer algum barulho, e isso não nos incomoda, nós já sabemos disso, né? E também podemos aproximá-los da gente, né?
colocar perto mesmo, fisicamente, né? É claro, cada professora conhece sua realidade, sua classe, o adolescente que tem, a deficiência que ele tem, né? Tem algumas que não gostam de ficar muito perto, não gostam de toque, então nós vamos respeitar isso, mas colocá-los sempre junto conosco, porque a adolescência já é uma fase cheia, né, de alguns questionamentos, cheia de muitas mudanças, nós sabemos disso, e na igreja não é diferente, e esse adolescente com deficiência, ele precisa ser acolhido, a família precisa ser acolhida, e essas pequenas dicas, né, que nós demos aqui, é para ajudar. Muitas vezes também nós tentamos usar o material adaptado que nós temos, pode ser usado com cuidado para não ser infantil demais, né? E ainda existe uma outra adaptação muito comum, se o ministério acordar com a família e com o próprio adolescente, é que muitas vezes o adolescente ele não tem ainda vontade ou até mesmo condição de passar para a classe de jovem. Então ele pode ficar com os adolescentes ainda por um tempo, né? Se ele assim aceitar. Já tivemos várias experiências que isso aconteceu e foi muito bom para o adolescente, que já era jovem, mas ele permaneceu como adolescente, teve um aproveitamento muito melhor. Ou, ao contrário, né? Se ele vai para a classe de adolescente, ele é intermediário e vai para o adolescente, ele pode sim permanecer por um tempo na classe de intermediários ainda, até ter mais maturidade, ter mais segurança para passar de classe. Irmãs, eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, as irmãs podem deixar aqui no nosso e-mail. E eu me despeço com a paz do Senhor.